Beleza, já começou então. Boa noite, boa tarde ou bom dia para quem, caso for assistir em um outro horário, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que assistem as gravações aí porque não podem participar ao vivo. E para aqueles que estão aqui, novamente eu agradeço a presença. Pessoal, estamos caminhando aí para a agenda número 4. Dei alguns recados aqui para o pessoal anteriormente, mas é bom dar uma enfatizada. As recuperações na agenda 1 e 2 estão abertas até segunda que vem, tá? Então, para quem não, quem perdeu aí, tem um tempinho a mais para correr atrás. Já finalizei as correções da agenda número 3. Estava parabenizando o pessoal aqui pelo desempenho, que foi muito bom, assim, do modo geral. Gostei bastante das agendas, né? Das fichários, desculpa. E é isso. E hoje a gente, como eu disse, começa a agenda 4 e eu vou fazer aquele nosso panorama habitual, passar um pouco pelo material, dar aquela resumida, aquele panorama, explicar alguns detalhes para vocês, que às vezes na leitura passa despercebido, chamar um pouco a atenção de vocês, falar um pouquinho do fórum também, do fichário, tá? E é isso, já estamos caminhando aí para metade do nosso curso, né? 8 agendas em inglês instrumental. Então, estamos indo para a agenda número 4, então já estamos na metade, o tempo passa muito rápido, né? Voa praticamente. E graças a Deus aí, vocês estão participando e realizando as tarefas. E espero que em breve finalize esse semestre para vocês caminharem para o módulo 3 aí e logo, logo todos estarão formados, né, no técnico. Então, vou compartilhar minha tela para que eu possa mostrar um pouquinho a questão, o material aí da agenda de número 4. Essa agenda, ela dá sequência a alguns elementos do inglês instrumental. Deixa eu trocar aqui. Pouco aqui. Eu diria que essa agenda ela é até um pouco mais geral, digamos assim. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar pelo chat, pode me interromper se quiser falar também, tá? Tô aqui à disposição. Essa é um pouco mais geral, genérica, eu diria genérica, não geral. Porque se antes, às vezes, a gente tinha alguns aspectos mais específicos, até do mercado de trabalho e tal, aqui a gente vai ter dois assuntos, na verdade, aí que estão interconectados de certa forma, que são mais aplicáveis em diferentes situações, né? O primeiro deles é a questão das direções, né? Que já vai estar aqui no nosso título, que é Where am I? Where am I, né? Essa perguntinha que é onde eu estou. Lembra que na primeira lição vocês viram o verbo to be, o famoso verbo to be que todo mundo estuda, estuda, estuda e às vezes nem sabe muito bem para que serve. E eu espero que não seja o nosso caso aqui, revisando o verbo to be sempre ser ou estar, né? Nesse caso, onde eu estou, tá? E chamando atenção para vocês, uma revisão rápida, que a gente faz aquela inversão quando utilizamos o verbo to be na pergunta, né? Se eu falo I am, como vocês viram na agenda número 1, I am a teacher, eu sou um professor. No caso de vocês, I am a student, eu sou um aluno. I am a technician, um técnico, né? System Development Technician, né? Posso falar. Né, eu sou. Aqui eu estou. E eu estou invertendo aquilo que a gente falava na afirmativa I am. Como é uma pergunta, precisamos indicar que se trata de uma pergunta, tá? Existem situações, professor, que eu não inverto. Sim, situações informais do dia a dia, eles acabam fazendo a pergunta como em português, né? De uma forma
direta sem essa inversão, mas da maneira gramaticalmente correta, formal, enfim, a gente faz a inversão. Where am I? Onde eu estou? E essa pergunta já dá a deixa para o nosso assunto principal da lição, que são as direções aqui. Asking for directions. Where do I go from here? Para onde que eu vou, né, daqui? Onde que eu vou? Como é que eu faço para ir, né, para que lugar que eu vou daqui? Então, no diálogo que vocês têm a oportunidade de ver com mais detalhes lá entre o Martin e o Ravi, né? Ele pergunta lá, Are you lost, Martin? Oh, Ravi, thank God. I'm completely lost. Estou completamente perdido. Eu falei até na última aula do LY, que vira semente, né? Completamente perdido. Where do I go from here to get to the hostel? Então, para onde que eu vou saindo daqui para chegar no hostel, né? O hostel, a gente tem duas traduções, pode ser tanto pousada, que é algo que a gente utiliza no Brasil, ou hostel mesmo, que é aquela acomodação mais barata, que tem o caráter de ser coletivo e assim conhecido no mundo inteiro, né? Mas se a gente quiser traduzir como pousada, também serve em algumas situações, né? Então ele faz essa perguntinha, né? E aqui, complementando, o material traz perguntas que a gente pode fazer e que são fundamentais para que a gente utilize quando a gente quer saber sobre as direções, né? Perguntar sobre direções. Tem uma série de opções aqui, né? Que vão variar essas opções de acordo com os diferentes contextos que vocês possam ter nas situações aí do dia a dia. Perguntinha básica, how can I get there? Como é que eu chego lá? Do you know where the... O que é isso daqui? Para que você acha, que você pergunte sobre algo específico. Do you know where the drugstore is? Excuse me, could you tell me how to get to the... Mesma coisa, você pode me falar como eu chego a tal lugar? Essa daqui, eu diria que é essencial, assim como essa, colocar um please aqui, por favor. Porque são perguntas bem diretas aqui. Quando a gente usa o can, é bem direto, tá? Diferente aqui do could, que é um poderia, tá vendo? Você poderia. Isso daqui já deixa mais educado. Isso é bem numa situação de uma pessoa que você conhece, um amigo, um colega, etc. Se você vai falar com um estranho, é importantíssimo colocar o please, o por favor, no final, né? A palavrinha mágica aí, assim como aqui. Porque veja, você sabe, pra gente no português é tranquilo, você sabe, depende muito do tom de voz, né? Chega assim, você sabe onde... Tá, meio agressivo, você sabe onde que fica tal coisa? Já melhorei meu tom de voz, já deixei mais suave, mas em inglês não. É importante colocar o please, tá? Aqui não precisamos, né? Você já tem o excuse me, dá licença, com licença, você poderia me dizer como eu chego? E can you tell me, de novo, muito direto, você pode, é importante também colocar o please, tá? Todas essas que são muito diretas, recomendo fortemente que se coloque o please no final para que deixe formal, tá? Então, opções aqui de perguntar as direções. Ask for a direction. Ask for a direction, tá? Bom, tá. Sabemos perguntar as direções e agora como responder a essas direções, né? Gente, tem uma série de vocabulários aqui, longo, extenso, mas a ideia é que vocês tenham isso como material para consulta, né? É óbvio que hoje vocês vão falar, poxa, professor, hoje eu tenho lá o Google Maps e tal, mas mesmo assim, né? Mesmo o Google Maps, você pode ficar perdido ali, precisar perguntar, querer saber alguma informação mais específica, né? Eu lembro que minha esposa foi para a Inglaterra e lá, eu não lembro exatamente a situação, mas ela precisou fazer uma pergunta, apesar de toda a tecnologia, não teve jeito, né? Teve que ir lá fazer perguntinha onde que era tal coisa e se virar. Então,
é um vocabulário muito útil, né? Mesmo com tecnologia, com tudo isso. E também, outro ponto, por mais que a gente tenha o tradutor, isso que eu sempre estou enfatizando com vocês, o tradutor é importante, é uma ferramenta bacana, mas existem aspectos culturais, como eu disse, do please, por favor, né? A importância de a gente acrescentar esse por favor. O inglês é uma coisa de cultura, né? A gente tem que ser um pouco mais polido, colocar esse por favor, que senão sou agressivo. Ah, professor, significa que eles são mais educados? Não, não é isso, né? Não é bem isso. Mas significa que a linguagem utilizada para a gente aqui, que é adequada, para eles não é, e vice-versa. Tem situações também que lá é adequado e que para a gente não é adequado, tá? É uma questão de diferenças de cultura, né? Que passa por tudo, né? Pela maneira que a gente fala, pela maneira que se veste, pela comida, né? Que a gente come, que eles comem lá. Enfim, uma série de coisas aí, são lugares diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes, e a linguagem, ela é parte dessa cultura, por isso, quando for muito direto, colocar um please aqui, tá? Complementando aí que o tradutor não vai te dar essa opção, essa observação, né? Fala, oh, toma cuidado aí, meu amigo, põe o please. Bom, aqui uma lista, então, do que vocês têm de direções. Turn right, turn left, go straight ahead, tá? Take the first right, pegue a primeira. Go for about 1 or 2 blocks, quarteirões, né? Eu não vou passar por todos, depois vocês podem olhar com um pouquinho mais de atenção, mas eu gostaria de enfatizar algumas aqui, ó. Por exemplo, roundabout, né? Que às vezes o pessoal fica com dúvida, que é rotatória, né? O between, que é entre. Eu queria só chamar um pouquinho a atenção do between, que em inglês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o meu Word aqui. Aqui ele está falando entre as ruas Lime e Peach, são duas ruas, né? Lógico, quando a gente está falando de direções de ruas ali, você vai falar entre tal rua e tal rua. Geralmente você vai falar sobre duas. Mas imagina que eu quero falar que a farmácia ela está ali no meio do cinema, do shopping, do supermercado. Então, em inglês, quando a gente vai falar entre, a palavra entre, vou dar uma aumentada aqui, porque senão fica difícil para vocês verem aí. Quando eu quero usar a palavra entre em inglês, eu tenho duas opções, tá? Esse between, que é entre duas coisas, né? Opa! E a gente tem o among, que é entre várias, mais de dois, tá? Então, acho que isso é interessante trazer essa observação para vocês ali. Como no caso da apostila ele falou duas ruas, usou between. Mas se eu quisesse falar que está entre vários, como eu disse ali, do cinema, do shopping, supermercado, eu usaria o among, tá bom? Uma observação aqui, eu acho que, se não me engano, mais para frente vai ter essa observação, mas já adiantando um pouco para vocês aí, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tudo certo. Bom, ele fala também do on the corner or around the corner, na esquina. Ele coloca virando aqui, mas o around tem um sentido mais ali perto da esquina, né? Tá ali na esquina, ali por volta da esquina. E aí ele continua com as expressões on foot, a pé, you have arrived at your destination, chegou no seu destino. Tá? Depois vocês podem olhar todos, tem as traduções, mas eu queria só destacar algumas para chamar um pouco a atenção para vocês aí, né? Turn right, turn left, go straight ahead, take the first right,
Go for about 1 or 2 blocks. The best way to get there is it's between, across, roundabout, on the corner. You are close to your destination. Go back. You are going the wrong way. Just follow the traffic signs. On foot you have arrived at your destination. Né? Lógico que eu falei rapidinho, mas sempre que vocês tiverem dúvidas de pronúncia, dá para vocês ali no tradutor, como eu falei anteriormente, ou no próprio Lingue, que eu também falei, consultar. Bom, a gente está falando de algo do dia a dia, que é um vocabulário, e essa unidade ela vai ser um pouquinho diferente da unidade 1, 2 e 3, porque vamos ver basicamente vocabulário nessa unidade. A gente não vai ter tempos verbais como passado, presente. Aqui a gente vai trabalhar mais com vocabulário e um pouco menos com a gramática no sentido de tempo verbal, né? Tá? E o próximo vocabulário, como a gente está falando de coisas do cotidiano, a gente está pensando em comida, né? No vídeo que eu gravei, eu passo sobre esse vocabulário falando cada uma das palavrinhas. Eu vou fazer isso também, vamos aproveitar aqui. A gente tem a Apple, muita gente fala Apple, pronuncia avocado, banana, coconut, fig, grape, lemon, orange, papaya, passion fruit, que é o maracujá, esse nome de fruta da paixão, mas é o maracujá, peach, que é o pêssego, pear, a pera, pineapple, abacaxi, plum, que é a ameixa, né? Strawberries, né? Essa palavrinha é um pouquinho mais difícil, strawberries, os morangos, e o watermelon, duas pronúncias possíveis, né? Americanos falam watermelon, britânicos watermelon. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês anteriormente, né? Os americanos têm essa tendência de juntar um pouquinho mais, vai falar watermelon, né? O T vira um R ali, tá? Em algumas palavras. E o britânico não, ele vai falar watermelon, né? Watermelon, mas pronunciando sempre o T ali, o britânico. Então, apple, avocado, banana, coconut, fig, grape, lemon, orange, papaya, passion fruit, peach, pear, pineapple, plum, strawberries e watermelon, né? Lembrando sempre de fazer o sonzinho orange, não falar orange, né? Orange, tá? Um sonzinho importante aí. A gente também tem os vegetables, não vegetables, muitos alunos falam vegetables, mas é vegetables, tá? É uma desgraça porque você estuda lá table, você fala table é mesa, né? Aí chega aqui, você vai pronunciar, já não é mais table, é vegetables, tá? Muda o som aqui. Eggplant, a berinjela, o beet, que é o beterraba, broccoli, cabbage, carrot, está faltando o desenho aqui, depois vou passar para o pessoal do material, que é a cenoura, tá? Cauliflower, corn, o milho, cucumber, pepino, lettuce ou lettuce, como eu acabei de falar, onion, garlic, potato ou potato, de novo a diferença de pronúncia, pumpkin, abóbora, né? Tomato ou tomato, dependendo do lugar, Estados Unidos tomato, pepper e arugula, que é a rúcula, né? Bom, continuando com outros tipos de comida, a gente tem o barbecue, churrasco, bean, feijão, bread, o pão, butter, manteiga, cake, bolo, cheese, o queijo, chicken e o egg, aí, né? Tá? Continuando com bebidas, drinks, a gente tem ali beer, coffee, a gente fala um pouquinho longo, não pode falar coffee, porque senão vira tosse, é coffee, tem a palavra cough, que é essa daqui, importante essa questão dessa pronúncia, tá? Essa palavra cough, essa é coffee, tá? O E aqui deixa mais longo esse som, coffee, cough, coffee, né? Como a gente viu ali em cima, beet, né? Que é a beterraba, tá? A gente não pode confundir com beet.
pode ser um pedaço, né? Enfim. Então, coffee, um pouquinho mais longo aqui. Juice, suco, lemonade, milk, pop ou soft drink, pop, refrigerante, tea e wine, o vinho aqui, né? Misturando ali as bebidas, né? Seja alcoólicas ou não, tá um pouco junto aqui. Professor, tem mais vocabulário? Tem, lógico que tem, né? Comida demais aí, né? Uma coisa que eu queria também destacar que ele fala aqui que é interessante, que é o porco, pig. Quando a gente fala da carne, a gente usa o pork, tá? E não pig meat. A gente usa o pork. Meat é carne do modo geral em inglês. A gente vai usar a palavrinha pork também, né? Ele fala também no grupo de frutas, você pode usar o bunch, que é uma quantidade ali, um tanto de banana, um tanto de uva, né? Tá? Ou um cacho, dependendo da tradução que você queira fazer. Mas você também pode usar como um tanto, uma certa quantidade indefinida, ou um cacho, se a fruta tiver cacho, como a banana, a uva, né? Que ele fala de exemplo aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Acho legal o nome Dragon Fruit, bem diferente do que a gente chama aqui. Ficaria legal se fosse fruta do dragão também. Qual que é Dragon Fruit, Eduardo? Eu desconheço. Não conheço não Dragon Fruit. Eu conheço, por exemplo, Jackfruit, Pitaia. Nossa, caramba, é Dragon Fruit? Não sabia não que era Pitaia. O Jackfruit que me fugiu, que é aquela grandona. Caramba. Não é fruta. Não é fruta do conde, não. Jaca, isso dá mais. Jaca, essa mesmo. Tava tentando lembrar. Jackfruit. Jaca. Que também tem nada a ver, né? Jaca. Mas eu não sabia que Dragon Fruit era pitaia, não. Você tem medo de jaca? Por que você tem medo de jaca? De cair na cabeça, coisa do tipo assim? É, só curiosidade rapidinho, eu lembro muito grande, a textura dela me dá agonia, dá agonia mesmo a textura. Pessoal que é vegetariano aí, né, faz aquela carne de jaca, pega a jaca lá e tal. Eu lembro uma vez que o... Ah, você é? Ah, tá, coxinha de jaca, que é uma delícia, né? Nem dá pra perceber que o negócio ali é jaca. Eu lembro uma vez que eu ia comprar uma casa, mas acabei nem comprando, tinha um pé de jaca na frente, assim. E eu tinha esse receio de cair no carro, né? Parar o carro a cair, pô, jaca imensa. Mas coxinha de jaca é uma delícia, bem temperado, muito bom. Mas eu não sabia que era Dragon Fruit, era pitaia, não. É. Na verdade, confesso que eu nunca comi pitaia, né? Então, bem específico, né? Bem específico. Mas vou anotar aqui para lembrar. Pessoal, posso seguir? Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então tá, vou seguindo. Então, qualquer coisa vocês me interrompem aí, eu vou dando uma olhada. Bom, então a gente tem esse vocabulário, como eu disse, essa lição vai ser mais de vocabulário. Professor, eu tenho muita dificuldade de memorizar vocabulário em inglês, né? Eu não sei como é que eu faço e tal. Deixa eu minimizar aqui. Existe esse programa aqui, repara minha bagunça aqui na minha área de trabalho, né? Vou salvando as coisas aí, vai ficando e tudo mais. Que é o Anki. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar do Anki? Eu vou abrir meu computador meio devagar, mas vai abrir aí, ainda mais com o Teams aberto. O Anki, ele é um flashcards assim, né? Que você pode criar para estudar para qualquer coisa, né? Na verdade, eu vou citar o exemplo do inglês. Esse vai, acho que vai travar. Se abre, acho.
Eu vou deixando abrindo. E eu vou explicando. São aqueles flashcards, né? Você pode criar ali os flashcards, que são aqueles cartãozinhos. Antigamente você criava fisicamente, anotava. Então você fazia uma pergunta na frente, por exemplo. Como se diz pitaia em inglês? Pegando o exemplo aí do Eduardo, que eu não sabia. Aí você anotava lá na frente e atrás você colocava o nome, Dragon Fruit, né? E aí você ia revisando, tá? E o Anki, ele faz isso. Você faz isso, né? Por exemplo, eu crio um baralho aqui. Vou botar um outro baralho. Estava estudando aí para o concurso, vou fazer outro baralho aí. Em inglês, vou criar um baralho. Tá, criei aqui. Você faz o que você quiser, né? Peraí. Deixa eu adicionar. Adicionar, eu tenho que adicionar no meu baralho. Vou adicionar o básico. Tipo básico, tal. Tem vários tipos aqui, mas eu vou fazer o basiquinho. Foi. Eu faço isso daqui. Eu venho aqui e digito, né? Isso que eu acabei de falar. Pitaia em inglês. Aí eu ponho lá no verso. Dragon Fruit. Beleza. Daí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou adicionar no meu baralho lá. Tá, fechei e tal. E aí eu vou estudar, ó, no meu baralho de inglês, estudar. Tá, adicionei aqui. Vou estudar agora. Tá, abro. Pitar em inglês. Caramba. Será que é jackfruit? Será que é passion fruit? Poxa, não lembro. Não lembrei. Vou mostrar a resposta. Dragon fruit. Poxa, foi difícil para mim. Então eu vou colocar de novo. Coloquei de novo, ele vai revisar daqui a 1 minuto. Coloquei que foi difícil, daqui a 6 minutos. Coloquei que foi fácil, daqui a 4 dias. Então, na medida que você vai criando mais coisas ali, ele, de uma forma inteligente, baseado na curva do esquecimento, que é um estudo que teve sobre memorização e tal, ele vai fazendo com que você revise aquilo lá e você acabe decorando, memorizando qualquer coisa que você queira estudar, tá? É bem bacana, recomendo aí, dá para usar no celular também e dá para você usar os dois, porque se você usar aqui você sincroniza e aí você usa celular e notebook, né? É, é bem legal. Tem versão, eu acho que tem online também. É, Giovana falou que ajuda a memorizar qualquer coisa, principalmente vocabulário em inglês. É isso aí. Ele é muito bom. Eu estou estudando para concurso aí, estudei para outros. Damares, eu não me lembro se tem versão online. Não me lembro. Acho que tem porque quando você sincroniza, você tem que abrir a conta e aí, como eu, por exemplo, eu tenho no meu celular e tenho aqui. E ele vai sincronizando, então ele vai atualizando. Eu acho que tem a versão online sim, tá? É bem bacana, recomendo. Depois eu vou deixar também é isso aí. Olha lá, o Eduardo acabou de mandar aí da versão web. Você faz a conta lá e eu acho que você não precisa usar a versão no baixar, né? Se você não quiser. Mas é legal baixar no celular, principalmente, porque você está sempre à mão, né? Então, você vai ali estudando, para no meio, ele fica lá no meio e aí você vai, né? Continua. Sem precisar de internet nem nada. Vale a pena. Tem um outro também, que é o Memrise, que ele é só de vocabulário. Memrise, eu acho. Deixa eu digitar aqui. Mas esse, ele não é tão que você possa alterar, tão customizável, assim, né? Que você possa colocar coisas que são específicas da sua dúvida, né? Ele já é um pouco mais de. Deixa eu só confirmar aqui no meu celular. Ele é de vocabulário de uma forma geral, né? Assim como o Duolingo e tal, que dá para vocês aprenderem, né? Eu não sei se todo mundo conhece também, o Duolingo é bem famoso, né? Duolingo é para estudar do modo geral qualquer língua aí.
o, o inglês, mas o Duolingo não é só de vocabulário, né? Duolingo eu acho que muita gente conhece. Me fugiu o nome do... Ah, eu lembrei. Memrise aqui. Memrise também é uma boa para vocabulário, para estudar as línguas também, né? E às vezes ele tem ele é um pouco diferente do Duolingo, que ele tem um foco maior em palavras, em vocabulário, né? Como a gente está falando dessa lição sobre vocabulário, eu queria trazer para vocês aí, eu tinha me fugido do nome. O Duolingo é mais geral, né? Mas o Memrise e o Anki são ótimas recomendações para estudar vocabulário em inglês, tá, pessoal? Então, e o Anki para tudo, né? Como a Giovana bem observou aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá? E é bem intuitivo. Se eu conseguir usar, vocês que são da área aí conseguem muito mais do que eu, tá? Beleza, pessoal. Para ajudar na pronúncia, o Lingui. Isso, Lingui é muito bom. Lingui, sim, para pronúncia, você pode usar o tradutor também, Damares. O tradutor também serve para pronúncia também. E o Lingui também, tanto faz, porque ambos vão ter ali o ícone do áudio, né? Então dá para você clicar e ouvir a palavra e repetir depois, né? Tem outras opções de você praticar a pronúncia? Tem, por exemplo, vocês têm o material de vocês, vocês podem, nos diálogos que tem lá do Martin, vocês podem repetir, pausando e repetir depois do diálogo, né? Na parte do vocabulário, vocês podem buscar a palavra e repetir depois. Isso tudo vai ajudar com pronúncia, né? O Duolingo também, ele vai trazer a parte de repetição também, ajuda com pronúncia. Mas se você tem uma dúvida específica de um vocabulário, ou língua ou tradutor resolve aí o problema de pronúncia, tá? Resolve bem aí o problema. Ok? Posso seguir, pessoal? Algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? Então, tá. Vamos lá, então. Qualquer coisa escreve aí também, não tem problema nenhum. Voltando aqui, então passei um pouquinho esse vocabulário. Aqui ele vai falar sobre um restaurante high-tech que tem hoje em dia e tal. Depois vocês podem ler. E a gente vai cair num outro aspecto de vocabulário, que são as preposições. E preposições em inglês é algo difícil. Por que é algo difícil? Basicamente, as pessoas têm muita dificuldade com in, com at e com on. Professor, como eu sei quando eu uso in, quando eu uso at, quando eu uso on, né? Então, tem uma regra geral? Infelizmente não, tá? Tem algumas situações que podem ajudar e é isso que a tabela aqui vai trazer. Ele fala assim, o in eu vou usar com meses, com o ano, com as estações, com algumas partes do dia, né? Com a duração, tá? Então, em July, em September, em 1985, 1999, em Summer, in the morning, in the afternoon, por que algumas partes do dia? Porque a gente tem at night, que é a noite, né? Então tem essa mudança, tá? Sempre tem uma exceção, é complicado. Parte do dia, ele coloca aqui at night, time of the day, at 6 o'clock, at midnight, celebrations, Christmas, Easter, Natal, Páscoa, frases fixas, né, o on, dias da semana, on Sunday, datas, feriados especiais, né, on Good Friday, on Easter Sunday, o domingo de Páscoa, né, e uma parte especial do dia, dependendo, você pode usar in the morning ou on the morning, também tem essa possibilidade. Então, assim,
Recomendação, não tem regra geral, é praticar, é ver, observar. A longo prazo vocês vão acabar memorizando e isso fica natural. É muito difícil memorizar quando eu uso cada um deles, né? Professor, e como eu faço se eu estou escrevendo, por exemplo, um e-mail no meu trabalho? Você pode jogar no Word e o Word ele vai corrigir para você, logicamente, se você fizer a escolha lá pelo idioma, né? Você tem a opção de escolher o idioma no Word lá. Vai lá, escolhe o que você quer de revisão aqui, ó. Venho aqui em revisão, escolho o idioma, ele vai fazer a correção das preposições tranquilamente. Por que eu estou falando isso? Caso vocês venham a trabalhar ou trabalhem em algum lugar que vocês precisem enviar um e-mail, né? O Word ele serve como ótimo corretor para essas coisinhas que são mais difíceis, assim, que são pequenas, né? Ou mesmo você queira fazer o checar na nossa lição, dar uma olhada, enfim. Bom, ele continua falando de mais preposições, after, depois, ago, antes, né? Between, o before, ago é antes no sentido 6 anos atrás, né? Antes no sentido de atrás, lá para trás no passado, né? O before é antes de alguma coisa, antes do Natal, aqui atrás e aqui antes, né? Ele vai continuando falando de várias aqui, por exemplo, by Thursday, por volta da quinta-feira, ou na quinta-feira, até quinta-feira, dependendo do contexto, durante, por 3 semanas, de um período de tempo, from Monday to Wednesday, da segunda até quarta, da segunda, ou till, a gente pode usar, ou until, né? Tem esses, o till aqui é uma abreviação do until, né? O past passou 23 minutos, né? 33 minutes past. Since, desde, till e until, até, to, up to, até às 6, por exemplo, e within, dentro, durante um determinado período. Então, é difícil, é específico, é uma apresentação, né? Logicamente, não é para que vocês decorem tudo isso, mas que vocês tenham como uma tabela para consultar principalmente. E aí ele fala das direções, né? Porque esse aqui ele falou mais de período de tempo, aqui ele está falando da aplicabilidade com direções. Ele vai falar do in em diversos contextos que ele usa com direção, tá? Ou com localização, por exemplo, he gets in the car, ele entrou no carro, tá? Não vou ler todas, depois vocês podem ler com um pouquinho de atenção. A gente também tem usos aqui do at, né? Ele vai falando na sequência, e usos aqui do on. Novamente, revisando, não há regra geral, isso torna bem difícil a diferenciação, é uma questão de utilização e a longo prazo fica algo natural para vocês, né? Não tem muito o que ser feito. Para finalizar essa unidade, ele fala um pouquinho da pronúncia, né? E aqui tem como vocês ouvirem, mas ele vai falar de alguns sons diferentes aqui, de algumas palavras. Ó, por exemplo, got, shoe, door, cousin. Tá? Então a gente tem, por exemplo, got, go, shoe, door, que é aberto, né? Divorced, floor, board, e cousin, mais fechado, mother, tá? Computer, que não está aqui, mas é um som parecido com esse também. Should, do, group. Got, should, do, group. Door, divorced, floor, board, que é o som junto com R aqui. Depois dá para vocês ouvirem com calma para perceber as diferenças, né? E ele fala, para finalizar um pouquinho essa parte da pronúncia do som aqui do A, dos diferentes sons que pode ter. O inglês ele tem uma variação um pouquinho maior de som de vogal, né? A gente tem primeiro esse som do sé, né? Que é o som que sad, mad, bad. Indian,
about, que é um som mais do A mesmo normal. Example, sample, né? Fall, tall, que já é um som mais fechado. Fall, tall. Se aqui eu falei sé, aqui eu falo fall, fechado. Wave, esse som de A. Station, train, stay, né? Tá? Então, os diferentes sons aqui, depois dá para vocês ouvirem novamente com mais calma, mas para que vocês tenham esse contato, como o A, ele pode soar 5 sons diferentes aí em inglês. Muitos alunos, ao longo de todo esse tempo que eu dou aula, sempre me perguntam, professor, tem uma regra para eu saber porque aqui fala E e aqui fala E? Não tem regra, tá? Cada palavra vai adquirindo o seu som. Às vezes pode ter uma regra ou outra, mas é tão complicado de memorizar que o mais fácil é que você, na medida que você vai conhecendo as palavras, você tente pronunciá-las assim, para você repetir, né, e memorizar o som ali. Você falando é muito diferente do que você só ouvindo, né? Quando você fala, a tendência é que você incorpore aquilo ali e memorize mais, né? E também erre, porque errando é que se aprende, né? Você vai errar uma vez, errar duas, errar três, uma hora você vai acabar memorizando o som, né, da palavra. Aquilo que eu sempre falei para vocês desde o início do semestre, tem um estudo de inglês com objetivo a longo prazo. A gente está fazendo esse semestre, vai ser muito útil, muito interessante, né, a abordagem. A gente vai ter um panorama bem estruturado e bem legal do idioma, mas não dá para parar por aqui, né? Porque a língua é um negócio que você precisa estudar constantemente. Então, tentem, talvez quando vocês terminarem o técnico, quando estiverem um pouco mais tranquilos, né, estudar o inglês, ter como objetivo, porque especialmente para a área de vocês, né, muito útil e muito mesmo, tá? E aí vocês poderem aprimorando e aprendendo, isso que eu acabei de falar, né? E errando e acertando, e quando você vê, opa, nossa, como eu evolui, né? Alguma dúvida da agenda desse panorama aqui? Agenda basicamente de vocabulário e com um pedacinho de pronúncia no final, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma questão aqui. Não? Tá. Pessoal, nessa agenda. Eita, pera aí, opa, deixa eu sair aqui. Nessa agenda, eu deixei aqui. Está bem na minha frente, pera aí, deixa eu minimizar isso, puxar um pouquinho para cá, pronto. Volta aqui. Deixa um fichário para vocês, que é um link para um... Opa, cadê o fichário aqui? Ah, tá aqui o fichário. Que é um link para um Padlet. Vocês já usaram o Padlet? Acredito que você já tenha usado algumas das disciplinas aí, os professores acabam usando, sim ou não, pessoal? Só de curiosidade para eu saber. Deixa eu ver aqui. Já sim, né? Então vocês já estão sabendo aí sobre o Padlet. Ótimo. Disciplina de comunicação ou disciplinas técnicas? Ou nas duas, né? Pode ser nas duas também. TI, tá. TI. O Padlet é uma sugestão do fórum, tá? Eu coloquei o link, mas eu não sei por que ele está dando, não está abrindo, está dando not found, sei lá por quê. Mas copia, cola aqui que dá certo, né? E a ideia do Padlet é exatamente essa daqui que eu compartilhei, né?
que vocês falem um pouquinho, alguma experiência que vocês tiveram sobre uma comida diferente ou exótica, ou algo mesmo que você gostou. A ideia é que vocês trabalhem um pouquinho com esse vocabulário de comida, né? Por que eu coloquei o Padlet sobre vocabulário de comida e não direções? Porque direções a gente vai ter no fichário. Então a ideia é que o fórum seja um pouco sobre comida e o fichário um pouco sobre a questão da direção, e assim a gente consegue abarcar a agenda do modo geral. Então, para que vocês relatem um pouquinho alguma experiência ali, né? Então, tá aqui o link do Padlet, pode deixar lá o comentário. Na medida que vocês forem deixando, eu vou lendo, vou fazendo algum comentário, curtindo também, né? Tá? Então, o link está aqui, essa sugestão de fórum já está aberto, já finalizei o fórum da agenda número 3. Então, estamos com esse aberto da número 4. Espera aí, isso aqui... Caramba, o negócio está na minha frente aqui. Pera aí. Opa! Vamos lá. Agora eu quero dar uma passadinha com vocês no fichário aqui dessa agenda. Deixa eu ver aqui que tem uma mensagem. Como deveríamos integrar a atividade da agenda, professor? Da agenda 4 ou da agenda 3? Vender. Dessa atual ou da anterior? Qual que é a sua dúvida? Agenda 4. Vou falar aqui, se não ficar claro, você me pergunta especificamente, tá? Ó, o que é a ideia na agenda 4 aqui? Você vai imaginar que você faz parte de um programa de intercâmbio que recebe estudantes dos Estados Unidos, etc. e tal. Há a sugestão de gravar um áudio, caso você queira, ou escrever um texto, ou as duas coisas. Você pode escrever um texto e, a partir do texto, gravar o seu áudio, né? E mandar os dois para mim, tá? E aí, você precisa orientar ela o melhor caminho para chegar da rodoviária até a sua casa. Gente, muitos alunos falam assim, poxa, professor, mas é muito longe a rodoviária. Não precisa, pode inventar. Eu não vou saber, né? Exatamente ali. De repente, pô, você mora em São Paulo, Tietê lá, rodoviária, você mora lá no outro lado. Às vezes fica impraticável falar tudo que precisa para chegar, né? Muito difícil, né? Às vezes é fácil, pega o metrô tal, desce na estação tal, dobra à esquerda e chegou na minha casa. Mas às vezes não é, né? Então, se for muito complexo, muito difícil, vocês podem resumir, não tem problema nenhum. Vocês vão fazer por tópicos aqui. Primeiro, rodoviária até a sua casa. Fiz esse, em inglês, logicamente, né? Você vai falar, vire à esquerda, siga reto, dobra à direita, usando aquele vocabulário que vocês têm lá na agenda. Minha casa é na rua tal. Chegou. Pronto, já fiz o primeiro. Escrevi em inglês, vou gravar também, vou mandar o áudio pro professor. Maravilha, grava, manda. Se quiser gravar áudios separados, pode gravar separados. Segundo tópico, sua casa para um restaurante próximo. Mesma coisa. Terceiro, sua casa para o hospital em caso de emergência. Mesma coisa do de cima. Tá? 3 textinhos. Pode ser tudo no arquivo só, não tem problema nenhum. Né? Mas divide em tópico para ficar mais fácil para você. É uma atividade simples, rápida, trabalhando com aquele vocabulário que a gente viu das direções. Tá? Seu fichário está diferente? Ué, como assim? Deixa eu abrir aqui, Nayara. Qual que é a sua turma, Nayara? De todo mundo tá de... Professor, fiz um percurso até o restaurante Parque, mas inventei o nome. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Vou abrir aqui. Perfeito, Damares, ótimo. Excelente. Deixa eu abrir aqui para ver o negócio.
Recuperação. Ah, peraí, deixa eu ver se não abriu o da recuperação. Talvez eu tenha aberto da. Ah, gente, desculpa, abriu da recuperação, voltando. Mas é muito. Voltando, agora sim. Abriu da recuperação. Vamos lá. Esse fichário aqui, tá? Primeiro, tem esse textinho que é um texto que tem, se eu não me engano, na matéria de TI. É interdisciplinar esse fichário aqui. Desculpa, eu falei da recuperação. O que vocês vão fazer aqui? É, São dois assuntos, tá? Um e dois. O primeiro, eu queria que vocês, o texto está todo em inglês, vocês fizessem um resumo em língua portuguesa, português mesmo, com os principais assuntos aqui desse textinho. Aqui está especificando, ó, esse vai ser um texto que vai ser base da Agenda 8 de Tecnologia da Informação. Então já é uma preparação para essa Agenda 8 de TI, tá? Que vocês vão ter logo mais. Então, número 1, você cria esse resumo para mim desse textinho em cima. Número 2, aqui você pode gravar, é igual o que eu acabei de falar, tá? Só que o que muda é os assuntos aqui. Você vai imaginar que você tem um sistema com GPS da bicicleta e tal, e você vai gravar esse áudio ou fazer o texto, tanto faz, ou se quiser os dois, falando, orientando essa pessoa, Christian, para chegar do caminho da sua casa para o restaurante e do caminho da sua casa para o parque, tá? É isso que você precisa fazer. Mesma coisa do que eu falei anteriormente, a única coisa que vai acrescentar aqui é esse resumo no tópico 1, tá? Agora sim. Acho que agora ficou claro, né? Ok, gente? Deu para entender? Ficou claro, Vender? Alguma dúvida, gente? Não? Maravilha, ótimo, ótimo. Não se esqueçam de colocar as direções em inglês. Às vezes o pessoal esquece, coloca português, tá? Porque ali no enunciado, eu não sei se está especificando, mas é em inglês, né? Inglês aí. Maravilha, deixa eu parar de compartilhar. Então, pessoal, era isso. Queria fazer esse panorama da agenda. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Não? Então tá bom. Vou agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado novamente. E já vou finalizando essa reunião. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu vou deixar. Imagina, Damares, que isso, precisando, Correiotec está lá, quiser alguma outra dica, alguma outra coisa que precisar sobre o inglês, para além das questões aí Às vezes, professor, eu vi alguma coisa, não é da agenda, mas dá para você me ajudar? Manda lá no Correiotec que eu ajudo vocês com o maior prazer. É, e é isso, pessoal. Deixa eu ver, já finalizou. Então vou terminando por aqui. Em breve, daqui a 15 dias a gente retorna com o plantão da Agenda 5. Então não deixem de participar lá no fórum, realizar os fichários. Logo já vou começar as correções dos fichários das agendas também, tá? Das agendas de número 4 aí. E até mais, uma boa noite para vocês. Good night, né? E espero que vocês sobrevivam ao calor aí que tá demais, né, pessoal? Boa noite, até mais. Boa noite, Vender. Boa noite. De nada, Emerson. Boa noite. Boa noite, Nayara.
De nada, imagina. Obrigado você, Damares. Boa noite.